Para completar, Vasco e Corinthians entrando na briga por Biel, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre Biel. Atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting, já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais dois clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Tem alguma novidade de contratação no meu Vasco? Daniel, o Admar Lopes, que é o novo executivo de futebol do Vasco, desembarcou nessa terça-feira, vai ser apresentado nessa quarta, mas embora ele já trabalhasse desde a semana passada lá no clube, né? Pelo clube, né? Por telefone, enfim. Dá para dizer que uma das primeiras missões do Admar é tentar renovar o contrato do Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro, mas existe uma cláusula de prorrogação automática que permite a extensão por mais um ano e também buscar reforços. A ideia do Vasco é utilizar esse R$1,5 milhão por mês entre salários, direitos de imagem, luvas e impostos que o Vasco gastava com o Paê e não tem mais essa obrigação de gastar para contratar um volante, um meia e um atacante, tá? A negociação passa muito também pelos pedidos do Diniz. O Admar, apesar de trabalhar no exterior, garante conhecer bastante futebol sul-americano por conta das buscas e contratações que ele sempre fez enquanto trabalhava tanto no futebol da França quanto no futebol português. Para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de dois times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Sobre jogadores do Vascão. Eu estava conversando ontem, até conversei longamente com uma pessoa do Vasco, até para entender, por exemplo, algumas situações, né? Deixa eu falar uma sobre o Rayyan. O Vasco tem no planejamento financeiro a venda do Rayyan nessa metade do ano. A expectativa era de pegar 14 a 15 milhões de euros. Mas o Diniz tem batido... O Diniz não é de pedir, não é de encher o saco, não é de reclamar.
mas o Diniz tem pedido bastante para que o Vasco adie a negociação do Ryan. E a justificativa é de que se vender agora, vai vender por 13, 14, 15. Se vender no final do ano, vai pegar 18. Se vender em um ano, vai pegar 25. O Diniz está muito convencido de que o Ryan pode mudar de tamanho em pouquíssimo tempo, tá? Aí essa pessoa do Vasco até estava conversando que o problema do Ryan no profissional sempre foi atitude e personalidade. E o Diniz entrega demais nesse sentido. O Diniz sabe como fazer, como extrair o máximo do cara. Por exemplo, é diferente daquele atacante do Fluminense que vivia causando, como é que é o nome dele, que até fez o gol do título da Libertadores, que só o Diniz dava outras chances e tal. Esse tinha um comportamento bem pouco profissional. Não é o caso do Ryan. O Ryan é extremamente profissional, mas mais acanhado, mais tímido. E o Diniz tem empurrado, tem dado personalidade, tem dado muita força para que ele consiga decolar de vez, tá? E fazer no profissional o que ele sempre fez na base.